Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, clamamos mais uma vez a Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações, e prepara, Senhor, a nós para ouvirmos a Tua voz e sermos transformados mediante a Tua palavra. Que esta palavra, Pai, seja realmente vinda dos céus e que tenha, Senhor, um efeito ao qual o Senhor queira em nossas vidas, porque nós precisamos, Senhor, de Ti. Fala conosco, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Glórias a Deus. Culto dessa noite, culto de ensinamento bíblico, culto de instrução, culto de doutrina, chame da forma que quiser chamar. Hoje é dia de nós aprendermos o que Deus quer, como nós venhamos agir, como que a gente vem, como que nós devemos nos portar diante do reino dele aqui na terra. Como nós devemos nos preparar para termos um encontro com ele nos ares. Este é o nosso primeiro culto de ensinamento. É o primeiro culto que nós separamos para a instrução da igreja. Neste culto nós não temos a intenção de pregar salvação a quem não é salvo, mas temos a intenção de pregar a salvação para quem já é salvo. Como assim? A Bíblia nos ensina, nos mostra que uma vez sendo salvos, nós corremos um sério risco de perdermos a nossa salvação. Jesus, ele, em uma das cartas às igrejas da Ásia, ele diz assim, ele disse que deveriam tomar cuidado, vigiasse, para que ninguém lhe tomasse a sua coroa. A coroa que ele está citando aí é a coroa da vida eterna, a salvação. É sobre ser salvo, é sobre ter um encontro com o Senhor no dia do arrebatamento, de ser levado para o céu e poder viver a eternidade em harmonia com o Senhor. E é com esta intenção que o Senhor coloca nos nossos corações trazer mensagens sempre aos sábados aqui, mensagens de edificação, não mensagens de exortação para brigar com o irmão ou com o outro, não uma mensagem para lavar roupa suja dentro da igreja, que infelizmente algumas igrejas, quando falam de culto de doutrina, ou culto de ensinamento, na maioria das vezes, algumas dessas igrejas fecham as portas para lhe
de portas fechadas, lavarem roupa suja, ou seja, falar de um problema, do pecado que um dos irmãos dentro da igreja cometeu. Tratar de disciplinar aquela pessoa em público, que ao invés de estar abraçando com amor, ao invés de estar tentando resgatar essa pessoa, o que se faz normalmente é o contrário. O que se faz normalmente é perceber que a pessoa está já dando os últimos suspiros, prestes a ter sua morte espiritual. Então o que se faz? Pega-se uma pá de terra e joga-se em cima dessa pessoa. O que o Senhor coloca em nossos corações para fazer aqui, o que o Senhor coloca em meu coração em particular para fazer aqui nesses cultos, é o contrário. É ensinar o crente a se levantar quando estiver caído, a não cair quando estiver em pé, a se apoiar quando estiver perdendo o equilíbrio. Porque, como o próprio Senhor Jesus disse, Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar os que se haviam perdido. Quem são esses perdidos? Somos nós, que um dia não tínhamos o direito à salvação. E uma vez o Senhor também ele diz assim, que de maneira alguma Ele lançaria fora aqueles ao qual o Pai lhe deu. Porque se você hoje é um salvo, se eu sou um salvo, é porque o Pai me entregou nas mãos de Cristo para que houvesse a salvação. E uma vez o Senhor Jesus tendo nos recebido, Ele não quer de forma alguma que nós venhamos perder essa comunhão com Ele. Ele não quer de forma alguma que a salvação seja perdida por aqueles a quem o Pai entregou em suas mãos. Jesus ele não despede ninguém. Jesus não exclui ninguém. Jesus não expulsa ninguém. Jesus não amaldiçoa ninguém a quem o Pai entregou em suas mãos. Nós somos capazes de perder a nossa salvação por conta própria. Nós somos capazes de jogar a nossa salvação pelo ralo. Nós somos capazes de jogar a nossa vida eterna em comunhão com Deus e trocar por uma vida eterna no lago de fogo. Nós somos capazes de fazer isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: o que nos separará do amor de Cristo? E aí ele faz uma relação de situações que as pessoas normalmente, quando estão nela, se afastam de Deus. Mas é ela quem se afasta de Deus. É ela quem se afasta de Cristo. Porque o amor de Cristo permanece o mesmo. A espada sendo lançada contra nós, a perseguição acontecendo contra nós, não vai esfriar o amor de Cristo para conosco. Pode esfriar a minha fé, pode me fazer vacilar, mas o amor de Deus permanece o mesmo. E eu vou te dizer mais ainda: mesmo quando você cai em pecado, o amor de Cristo permanece o mesmo por você. A diferença é que não há comunhão entre as trevas e a luz. E por não haver comunhão entre as trevas e a luz, quem se encontra em pecado está em trevas, automaticamente sai da luz. Não porque Cristo não ama mais, mas porque Ele escolheu viver em pecado. E aí não há comunhão, não há como viver trevas e luz ao mesmo tempo. Porque se existe trevas em um lugar, se existe escuridão em um lugar, e ali for acesa uma luz, as trevas automaticamente desaparecem. A escuridão desaparece. E nós então conseguimos enxergar tudo de forma clara.
com esse texto que nós lemos, o Senhor lhe faz um alerta a nós a respeito da sua vinda, do seu retorno, da sua volta para buscar a igreja. Jesus aqui, enquanto homem, eu defendo essa ideia, embora exista uma linha de pensamento entre alguns teólogos também, que dizem que não, que nem Jesus sabe o dia em que ele vai voltar, se baseando neste versículo. Mas eu entendo de forma diferente, porque Jesus também, quando ele estava pronto para subir, ele disse assim, depois de ressuscitado, ele diz aos seus discípulos: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Se todo o poder foi dado a Cristo, creio eu que inclusive o poder de saber o dia do seu retorno foi dado a ele. Ele sabe. Esse é o meu modo de entender. Se você pensa diferente, não se preocupe, isso não vai mudar a sua situação em relação à salvação. Porque nós crermos que Jesus sabe o dia de seu retorno, ou não crermos que ele sabe do dia do seu retorno, não vai mudar a situação da sua salvação. Se você é salvo, não é essa dúvida que vai impedir de você subir aos céus. De forma alguma. Isso não altera a salvação, porque a salvação, ela é mediante o sacrifício que Jesus fez lá na cruz e mediante a nossa fé em Cristo. É nós crermos que Jesus veio, morreu por nossa causa e então nós aceitamos esse sacrifício e vivemos em busca de uma vida de comunhão com Ele. Isso garante a nossa salvação. Não ter dúvidas em relação à teologia, não em ter dúvidas em relação a hábitos e costumes, não em ter dúvidas em relação a gosto musical. Nada disso altera a salvação. O que altera a salvação é a vida de santidade que nós levamos ou deixamos de levar. E esse texto que nós lemos vem falar justamente em relação a isso. Se Jesus sabe ou não o dia da sua vinda, é o que menos importa para nós. O que importa é que ele estava dizendo neste momento que não adianta ninguém querer imaginar, não adianta ninguém querer calcular, não adianta ninguém querer fazer previsão de que dia Jesus vai voltar. Isso não vai alterar em nada o dia de sua vinda. Esse tipo de especulação serve somente para nos desviar da verdadeira essência do Evangelho de Cristo. Querer saber demais. A Bíblia até nos diz o seguinte, que existem coisas que não nos foram reveladas e estas pertencem a Deus. E se o dia da vinda de Cristo não foi revelada ao homem, isto pertence a Deus, não a nós. E diante desta afirmação, Jesus ele nos instrui a estarmos vigilantes. Do versículo 37 até o 39, nós vamos ver Jesus fazer uma comparação com a vinda do dilúvio. Ele faz uma comparação com a situação em que o mundo vivia naquele período, onde Deus anunciou através de Noé que iria purificar a terra da corrupção humana. Ele iria eliminar os homens que não houvessem se arrependido dos seus pecados. Jesus ele diz que seria a mesma coisa e qualquer semelhança que você hoje observar com o que está acontecendo nos dias de hoje e com o que aconteceu no tempo de Noé, não é mera coincidência. Já foi previsto por Jesus aqui. Ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca,
e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe, Jesus ele está dizendo que no momento da sua vinda, que quando ele iria voltar, ele iria encontrar aqui na terra uma humanidade que não estava vigilante, que não estava atento ao seu anúncio. Da mesma forma que a população naquele período não dava atenção à pregação de Noé acerca do dilúvio, acerca do juízo que Deus iria fazer sobre a terra, da mesma forma a humanidade iria se encontrar assim. E olha, observe uma coisa, vamos pensar um pouco. Segundo o que nós aprendemos, segundo o que nós observamos sobre a Bíblia, se nós começarmos a fazer conta, nós vamos imaginar que Noé foi contemporâneo de Adão. Ou seja, antes de Adão morrer, Noé já era vivo. Um povo que conhecia Deus. Se nós formos fazer a contagem dos dias, nós vamos observar que Sete viveu também no período em que Noé era vivo, antes do dilúvio. O povo teve a oportunidade de saber de Deus. O povo teve a oportunidade de saber sobre o Criador. Da mesma forma acontece nos dias de hoje. A igreja está aqui. A igreja está viva, anunciando a vinda de Cristo, falando sobre a salvação, falando sobre o retorno de Cristo, falando acerca do arrependimento do pecado, sobre a necessidade de se arrepender e aceitar a Jesus como um Salvador. A igreja está fazendo isso. No período de Noé, eu creio que desta forma, enquanto Adão era vivo, ele falava sobre o Criador, sobre a comunhão que ele teve com Deus lá no Éden. Eu acredito também que a história de Caim e de Abel foi contada por seu irmão Sete, foi contada também por Adão. O povo conhecia a respeito destas coisas. O conhecimento acerca de Deus era sabido pelas pessoas, mas elas não estavam nem aí. Por quê? Porque elas estavam se sentindo de uma forma confortável, estavam pecando e não estavam vendo a reação de Deus em relação ao pecado. Elas estavam agindo de forma terrível e não estavam vendo da parte de Deus a reação contrária. A única coisa que eu ouvia era de Noé falando que o dilúvio viria e o juízo de Deus viria junto, porque toda a humanidade seria morta por causa dos seus pecados. Deus iria fazer justiça. Hoje acontece a mesma coisa. Nós anunciamos a vinda de Cristo, nós falamos acerca de Deus, a humanidade sabe de Deus, a humanidade sabe sobre Jesus, mas da mesma forma que nos dias de Noé não estavam nem aí para essa pregação, assim acontece nos dias de hoje. E Jesus deixa bem claro: olha, não vai haver um pré-anúncio da minha vida, da minha vinda. Eu não vou fazer uma preparação para vir buscar vocês. Eu não vou anunciar de antemão que eu vou voltar. Não vai haver alguém, um porta-voz, avisando o dia da minha vida. Por quê? Porque se ele avisasse, como diz na sequência do texto, se ele avisasse o dia da sua vinda, seria como o pai de família que sabia que a sua casa ia ser assaltada e sabia inclusive o dia e hora que o ladrão iria chegar em sua casa. Então ele estaria preparado
para se defender do ladrão, não permitindo que a sua casa fosse arrombada. Por isso Jesus não anunciou quando iria voltar, para que nós não nos preparássemos de antemão, sabendo que tal hora, tal dia, Jesus viria. Tem muito crente hoje em dia, tem muitas igrejas hoje em dia, agindo como se nada fosse acontecer, pregando somente prosperidade para essa vida, pregando somente soluções para essa vida aqui, mas se esquecendo que Jesus vai voltar, deixando de falar sobre o pecado, de pregar contra o pecado, de pregar em favor do arrependimento, de preparar os crentes para a salvação. Não. É campanha de prosperidade, é campanha para você adquirir um carro novo, é campanha para você adquirir uma casa nova. Pregação de que Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer mesmo o melhor para a minha vida, mas Ele não prometeu que seria para essa vida aqui, e sim para a eternidade. É para a eternidade que são as promessas de Deus. É para a eternidade que mais valem as promessas de Deus. Da mesma forma que nós não sabemos o que vai nos acontecer no dia seguinte, nós até podemos fazer planos para o que vai acontecer no dia seguinte, mas nós não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas nós não sabemos quando. O que nós precisamos fazer então? O que é necessário fazer então, se nós não sabemos que dia e que hora Ele vai voltar? Que dia e que hora que Ele vai vir buscar a sua igreja? Aleluia. Precisamos ser vigilantes. Precisamos estar a todo instante vivendo agora, como se Ele fosse voltar no próximo minuto. Nós precisamos viver o agora como se Cristo fosse voltar no próximo minuto. E aí vale a pergunta: se Cristo voltar no próximo minuto, como está a sua condição diante de Deus? Se Cristo voltar no próximo minuto, como está a sua vida diante de Deus? Nós precisamos compreender, nós precisamos entender que a salvação não é para todos. E Jesus deixa muito bem claro acerca disso, quando Ele fala acerca de ficar um e o outro subir. No versículo 40 e 41 ele diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Algumas pessoas tentam entender dentro da teologia, dizendo que metade da igreja vai subir no arrebatamento e metade vai ficar. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele diz para nós ficarmos vigilantes, para não sermos pegos de surpresa e ficarmos. Porque no dia do arrebatamento vai ficar crente. E não serão poucos, serão muitos. Principalmente aqueles que são somente membros de igreja, que simplesmente são pessoas que pertencem a uma instituição religiosa, mas não entregaram a sua vida de verdade para Jesus, que não vivem exatamente aquilo que o Evangelho ensina, aquilo que Jesus diz que nós deveríamos viver. Muitas vezes nós preferimos ser rebeldes, muitas vezes nós preferimos ser desobedientes, porque como a consequência do pecado, ou como consequência da nossa ação, não é imediata, muitas vezes Deus não nos corrige de imediato, Ele corrige no tempo oportuno, ou
isso aconteça no juízo final, então muitas vezes nós simplesmente nos acomodamos em meio ao pecado, em meio a uma situação que até que nos leva a pecar. Se existe algo que faz com que o crente esfrie, é o tal do comodismo. Porque nós nos acomodamos em determinada situação, em determinada posição, que nós nos esquecemos que temos que permanecer vigilantes, que temos que batalhar dia a dia a nossa salvação. Porque nós temos que entender o seguinte: eu estou salvo. Eu estou salvo agora. Mas se eu me desviar amanhã, eu perco a salvação. Então temos que viver vigilantes, não nos acomodar de forma alguma. Temos que entender que Deus nos chamou para uma vida de santidade. Uma vida de santidade significa uma vida afastada de coisas que desagradam a Deus. Ele não nos quer em rodinhas de escarnecedores, onde as pessoas falam mal uma das outras, onde as pessoas falam mal da igreja e nós simplesmente ficamos ali do lado, simplesmente como se estivesse concordando com tudo, sem coragem de defender este povo santo, escolhido por Deus. Deus não nos quer sendo rebeldes em momento algum. E a rebeldia não acontece só no momento em que brigamos ou que discutimos ou dizemos não para alguém. A rebeldia acontece quando nós estamos sozinhos também e sabemos que temos que fazer algo e não fazemos. Quando nós sabemos que temos que fugir de determinada situação e não fugimos, estamos nos rebelando. Quando sabemos que não devemos fazer algo porque aquilo desagrada a Deus que fazemos, nós estamos nos rebelando. Muito embora as pessoas que nos rodeiam não estejam vendo, muito embora o pastor da igreja, os irmãos da igreja não vejam, Deus está vendo. Por isso é necessário estar vigilantes para não ser pego de surpresa em uma situação de pecado. Para alguns, isso pode soar como radicalismo. Para alguns, isso pode soar como radical demais. Mas radical será o arrebatamento da igreja. Porque quem não estiver salvo no momento, irá ficar para trás. E aí não adianta ser esposa de pastor, aí não adianta ser filho de pastor, aí não adianta nem ser pastor. Porque se estiver em pecado, vai ficar. E quem subir não vai poder sair arrastando alguém pelas mãos para levar junto. E quem estiver ficando não tem como agarrar o outro pelos pés ou pelas mãos para poder subir junto. Porque a salvação é individual. Eu não vou levar ninguém comigo. E não vou impedir ninguém de subir também. Por isso é necessário estar vigilante. Por isso a importância de vigiar. Nós não podemos nos distrair nunca. O crente não pode se distrair nunca. Porque se ele se distrair, o diabo vai encontrar uma brecha e vai roubar a tua salvação. O Senhor quer que nós sejamos sempre vigilantes. Aleluia. Vigiar, para quem não consegue compreender, não é passar uma noite em claro. É estar atento. Aleluia. É estar observando. É prestar atenção em tudo que está acontecendo, consigo e com os outros, na sua própria vida e na vida dos outros. Estar vigilante significa estar completamente atento. Por que nós temos que estar atento? Porque se Cristo voltar e eu estiver distraído,
momento de misericórdia. O arrebatamento da igreja será um momento de justiça, onde Deus arrastará para si, tomará para si a sua igreja. Um povo santo, um povo que, como a própria Bíblia nos ensina, que é um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. Este será salvo, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Não é a placa da igreja que vai salvar ninguém. A igreja, a Assembleia de Deus, o Evangelho genuíno, não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Essa igreja existe para agregar salvos em Cristo. Esta igreja existe para levar a salvação aos perdidos, para levar Cristo aos perdidos. Esta igreja não salva ninguém. Nem essa, nem igreja nenhuma salva ninguém. Nenhuma igreja tem poder de salvação. Nenhuma. Só quem tem poder de salvação é Cristo. Somente o sacrifício dele, o sangue que ele derramou por nós, é que nos faz salvo. Agora nós precisamos, sim, nos agregar a uma igreja como esta, para conviver com um povo santo, para aprendermos a viver em santidade, para praticarmos a santidade, para que no dia que o Senhor voltar, então Ele não nos encontre distraídos, e sim vigilantes. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, sempre vigilantes, até a vinda de Cristo. Amém.